tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui, pessoal, é a constituição e transformações físicas da matéria. Meu nome é Patrícia Ferraz, química. Então, constituição e transformações, né, físicas da matéria. Então, o que é isso? Constituição da matéria. Matéria é definida pela ciência como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então tudo que tem massa e vai ocupar um lugar aí no espaço. Uma porção limitada da matéria recebe o nome de corpo. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Quando este corpo é transformado, prestando-se a determinado uso, recebe o nome de objeto. Se eu pegar uma madeira, transformar ela numa mesa de madeira, uma cadeira de madeira, então antes era corpo, depois passou a ser objeto. Exemplo, um anel aí. Um anel vai ser o que? Um objeto fabricado a partir de uma barra de ouro, que é o corpo. Uma placa de mármore, que será o corpo, que dá origem a uma mesa que será um objeto. Então, transformações físicas. Um metal que se transforma em fio um metal que se vai transformar num fio aí para passar eletricidade na nossa casa, né? Então, esse metal se transformou em um fio. A construção de objetos de madeira, dissolução de açúcar em água, a evaporação do álcool, tá? São exemplos de mudanças de estado físico. Então, só o físico vai mudar. Essas transformações em que apenas a aparência é alterada e não há formação de novas substâncias são chamadas de transformações físicas, dependendo da pressão e da temperatura em que se encontra a matéria. Ela pode existir em 3 estados físicos, pessoal: sólido, líquido e gasoso. Então, eu já falei tudo isso aqui com vocês na aula anterior. A tabela a seguir representa as características das partículas formadas, né, por matéria nos 3 estados físicos. Então, vamos ver aqui. Estado físico aí, eu até fiz o exemplo para vocês, eu fiz os experimentos e fui mostrando no videoaula, vocês se lembram? No videoaula, no Google Meet, que a gente fez essa aula aqui. Então, estado físico da matéria, no estado sólido, a forma dela vai ser constante, né? Não tem como mexer, o volume dela vai ser constante e a liberdade de movimento não apresenta, porque está no estado sólido. Então, gelo aqui, acabei de tirar do congelador as pedrinhas de gelo. No estado líquido, aí, a forma vai ser variável, porque há movimentação, né? Pequena liberdade, mas há volume constante e pequena liberdade de movimento. Então, ele vai poder movimentar, né? Gasoso, o estado gasoso aí, a forma dele é variável, o volume dele também é variável e a liberdade de movimento é total liberdade. Você coloca a chaleira ali para ferver e começa a evaporar aquela água e vem o vento, bate o vento, então leva fumaça para todo lugar, não é? Aquele vaporzinho que tá saindo. Então ela tem total liberdade de movimento. Aqui, pessoal, mudanças de estado. Quando a pressão é constante, as mudanças de estado ocorrem quando o material é submetido a variações de temperatura, que é o aquecimento ou o resfriamento. Nesse caso, a temperatura de mudança de estado físico permanecerá constante. A água, por exemplo, a 25 graus Celsius a 1 atm é líquida. Se diminuirmos essa temperatura aí para menos 10 graus Celsius, ela passará a ser sólida, pessoal, porque vai para a geladeira, então só vai diminuindo a temperatura, vai para o congelador, né? Ao aumentarmos a temperatura para 150 graus Celsius,
ela passa a ser o quê? Gasosa. No caso de pressão constante, a temperatura de mudança de estado também permanecerá constante. No esquema abaixo estão representadas as mudanças de estado físico. Então vamos ver aqui. Ó, aqui vai aumentar da esquerda para a direita, aumente a temperatura. Tá vendo a seta azul embaixo? Então, ó, vai da direita para a esquerda, vai ter redução de temperatura. Então, olha só, pessoal, eu tô aqui, ó, no solo. Acabei de tirar o gelinho do congelador e esperei um tempinho. O que ela vai? Ela vai passar para o estado líquido. Qual será o nome dela? Será fusão. Então, você tá vendo que a gente tá aumentando a temperatura. Eu saio aqui do líquido. Eu peguei esse gelo que acabou de derreter ali e coloquei o quê? Coloquei ele para esquentar um pouquinho a temperatura que tá aqui de fora, tá muito calor. Então, aí eu peguei esse líquido e falei, vou ferver, vou fazer um chá, vou fazer um café. Peguei esse líquido aqui e fui ferver essa água para fazer um café. Então, pessoal, ela fez a passagem dela do líquido para o gasoso. Qual é o nome? Vaporização. Ó, só fui aumentando a temperatura. Agora, eu quero a redução da temperatura. Como vai ficar? Do gasoso para o líquido é chamado de quê, pessoal? De liquefação. De gasoso para líquido. Se eu pegar uma garrafa bem gelada de cerveja, colocar ela de fora da geladeira, alguém vai tomar, o meu pai ou minha mãe que me pediu. Então, quando eu vejo que eu fui lá chamar minha mãe, que eu retornei, aquela garrafa estava toda suadinha por fora, estava até trincando por fora e depois começou a derreter as gotículas. Então, ó, o gasoso aí, ele vai voltar para o estado líquido. Também é feito através de um aparelho, tá? Olha só, do líquido para o sólido. Tá vendo que tá só diminuindo a temperatura? Redução de temperatura é chamada de solidificação. Olha só aqui, ó. Do sólido diretamente para o gasoso é chamado de sublimação. E do gasoso diretamente para o sólido é chamado de sublimação também. Eu vou explicar para vocês mais detalhado. O que é fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Quando um corpo sólido é aquecido até o ponto em que a agitação dos átomos passa a ser tanto que a estrutura deixa de ser sólida e passa a ter um movimento maior, tá? Caracterizando o estado líquido, a temperatura constante na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido. Chama-se o ponto de fusão. Não se esqueça disso. Toda vez que você vê lá PF, é chamado de ponto de fusão. Solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, né, pessoal? Quando é retirado aí o calor, tá? Do corpo líquido, há uma diminuição em sua temperatura na agitação dos átomos, que passam a vibrar segundo uma estrutura sólida. Então ela vai vibrar, tá? Então é chamada aí de solidificação. Agora, vaporização é a passagem da fase líquida para a gasosa. Pode ocorrer da seguinte maneira. Então, a primeira maneira que pode ocorrer aí, essa vaporização, é chamada de evaporação, que é o processo mais lento, tá? Quando você coloca uma roupa no varal, você não colocou lá, ela já vai secar. Ela vai secar conforme o aquecimento da temperatura aí do ambiente. Processo mais lento, que ocorre espontaneamente a temperatura ambiente. Um bom exemplo são as roupas, né, pessoal? Aí, ó, que secam nos varais, que eu acabei de falar. Alguns fatores aceleram a velocidade da evaporação, tais como quanto maior for a pressão atmosférica, quanto mais o líquido for volátil, quanto maior for a superfície em contato com o ar, quanto maior for a temperatura do líquido.
E a ebulição é a outra parte da evaporação, tá, pessoal? Que a gente viu lá atrás. Então, a ebulição é a vaporização que ocorre quando fornecemos calor a um líquido. É rápida e violenta, havendo formação de bolhas. A ebulição ocorre a uma determinada temperatura constante. Características de cada líquido, chamada de temperatura de ebulição. Então, toda vez que você vê o PE, é chamado de ponto de ebulição, tá? Temperatura de ebulição. E ela ocorre quando fornecemos calor a um líquido, tá certo? E ela é rápida e violenta. Agora, calefação. A calefação é caracterizada pela passagem instantânea do estado líquido, instantâneo, tá? Do estado líquido para o gasoso. Por exemplo, uma gota de água em uma superfície extremamente quente. Você encostou lá na panela ou você colocou a panela para esquentar, que estava meio molhada no fundo. Aí você viu que esfriou, só que você encostou de novo algum líquido ali dentro, uma gotinha caiu da tampa. Antes de você colocar o óleo, colocar alguma coisa, ela vai começar a evaporar muito rápido, tá? Instantânea, calefação, para o gasoso. Por exemplo, uma gota de água, né, em uma superfície extremamente quente. Antes mesmo de tocar a superfície mais externa do líquido passa para vapor, tá? Então, é a condensação agora, pessoal. A passagem do estado gasoso para o líquido. A condensação ocorre quando um vapor é resfriado, igual eu falei para vocês da garrafa de cerveja. Esse resfriamento pode ocorrer associado a uma compressão, aumento de pressão, né, do gás, caracterizando a liquefação. Então, é quando você está tomando um refrigerante bem gelado, que você tirou esse refrigerante ali, ó, tá trincando de gelado. Aí passou um tempinho, você começou a ver que seu copo tá bem cheio de gotículas por fora. Então, é a passagem desse ar que tá de fora, que é um gás que bate aqui, então a mudança de temperatura, então aumento de pressão aí. Então ele vai ficar no estado líquido, tá certo? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Agora, a sublimação é a passagem direta, tá? Do estado sólido para o gasoso, ou vice-versa, sem passar aí pelo estado líquido, tá? Gente, o exemplo melhor é a naftalina. A naftalina é aquelas bolinhas que a avó ou a mãe coloca dentro do guarda-roupa. E aí, colocou lá para matar as baratas, as traças, porque isso aqui evapora. Então, é a passagem do estado sólido direto para o gasoso. Então, conforme ele vai evaporando muito rápido, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai diminuindo. Com o passar dos dias, vai diminuindo até desaparecer totalmente, tá? Até desaparecer. E quando desapareceu, você voltou lá, ai, vó, cadê as bolinhas que estavam aqui? Ela já evaporou, então é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Olha só aqui um exercício, eu até fiz esse exercício com uns alunos. Olha só, é do Enem, tá? Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque, pessoal, o barro isola a água. Será que essa é verdadeira? Então vamos ler todas primeiro. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Será que essa alternativa aqui seria correta? Será que a água do barro é igual a um isopor que vai conservar? Mas o isopor já conserva aquela temperatura que você coloca ali dentro, ela não aumenta e nem diminui. Ela vai conservar. Se você colocou refrigerante ali dentro, ela vai conservar naquela temperatura. Então, professor,
Essa é falsa. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Será que a composição química dela vai fazer com que essa água aí, ó, gele? Será que vai, pessoal? Na reação, a água perde calor. Então, ela vai perder calor, será? Então, não, professor, essa é falsa também. Vamos ver a letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Ah, professora, eu vou deixar isso aqui por último, vou ver as outras. Letra D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro? Uai, professora, então essa água vai ficar de fora da moringa? Ela não vai ficar dentro da moringa? Ah, não, professora, essa é falsa. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água? Uai, não, professor, não é não. F, falsa. Então vamos voltar na letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Ah, professor, então é por isso que a moringa ou aí o filtro, ele fica bem geladinho assim de fora, parece que a gente encosta, ele parece que tem água em volta dele assim, ó. Por quê? Porque o barro ele é poroso. Por ele ser poroso, vai passar um pouco de umidade, vai passar um pouquinho de água. Então o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Ah, então essa água vai evaporar, que passou, que conseguiu passar, vai evaporar, e assim o restante da água, que são assim resfriados, que ficou lá dentro. Ah, entendi, professor. Então a letra C é a verdadeira. Isso aí, pessoal. Então, ó, se vocês tiverem dúvida, tá? É só perguntar, manda mensagem, tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus. Até o próximo vídeo.